Então hoje nós meditaremos no terceiro capítulo do livro Bases da Fé Cristã do M. Gruden, e este capítulo é intitulado O que é a Trindade? Os cristãos, eles frequentemente utilizam três nomes diferentes para se referir a Deus, a saber, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que esses três nomes não são três nomes para se referir a uma única pessoa. Eles são, de fato, três nomes para se referir a três pessoas distintas. Os cristãos creem que há um único Deus, contudo, na divindade há três pessoas que coexistem eternamente. Essa doutrina é conhecida como a doutrina da Trindade. E essa doutrina é uma doutrina de suma importância para a fé cristã. Em João 17:3 são palavras de Jesus, né? Esse capítulo é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus, e em João 17:3 Jesus ora: "E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." Jesus está dizendo aqui que a vida eterna depende de conhecer a Deus. E conhecer a Deus não inclui apenas conhecer os atributos, né? Atributos esses que nós vimos no estudo de ontem, ministrado pela irmã Rose, mas também inclui conhecer quem Deus é, e Deus é trino. Então, conhecer a Trindade é de suma importância e, nas palavras de Jesus, é a forma de obter a vida eterna. Vamos começar pela visão bíblica da Trindade. Muitos grupos dizem que a Trindade, na verdade, é uma invenção da Igreja Católica, que não existe na Bíblia, que a palavra não existe. E sim, de fato, não existe a palavra Trindade na Bíblia. Você pode ler de capa a capa e você não vai encontrar. Porém, o conceito da Trindade, o conceito de que há três pessoas diferentes na divindade, está presente na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Claro que esta doutrina ela é melhor desenvolvida no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento a gente encontra sim traços de uma pluralidade na divindade. Então a gente já começa com o livro de Gênesis. No capítulo 1 e no versículo 26 a gente vê o "façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança." E a gente vê aqui o uso dos pronomes no plural, né? Façamos, que tem um pronome oculto aqui, o nós, pois façamos pode concordar com nós. Então, façamos nós o homem conforme a nossa imagem. Está no plural. Isso mostra que há mais de uma pessoa ali envolvida na criação. Muitos argumentam que, na verdade, Deus está falando aqui com os anjos, com uma corte angelical. Só que nós não fomos criados à imagem e semelhança dos anjos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então Deus só poderia estar falando consigo mesmo aqui nessa passagem. Então isso mostra que há mais de uma pessoa na divindade. Há também uma outra passagem que está em Isaías, no capítulo 6 e no versículo 8, que diz: "Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós?" Então veja, Deus aqui não está dizendo quem há de ir por mim, Ele está dizendo quem há de ir por nós. Então Deus aqui, mais uma vez, a gente vê que há mais de uma pessoa envolvida na divindade. E essa doutrina também ela é revelada no Novo Testamento. Vemos, por exemplo, no episódio do batismo de Jesus. Então temos aqui a passagem: "Depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descer como pomba e vir até ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, a quem me comprazo." Evangelho de Mateus, capítulo 3, versos 16 e 17. Então vemos aqui, na ocasião do batismo de Jesus, três pessoas diferentes: o Filho saindo da água, Deus falando do céu e o Espírito Santo descendo como pomba até Jesus. Então vemos aqui as três pessoas, a não ser que a gente estivesse aqui presenciando algum truque de ventriloquismo,
fica bem claro que as três pessoas são pessoas diferentes e não a mesma pessoa. Nós também vemos lá em Mateus 28:19 a ordem clássica de Jesus, quando ele fala que batizai as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vemos aqui as três pessoas envolvidas novamente. Então é bem claro, há muitas outras passagens que a gente poderia citar e fica bem claro que o ensinamento geral da Bíblia é que há três pessoas distintas, que Pai, Filho e Espírito Santo não são a mesma pessoa. E vamos agora para o significado da Trindade. Então, como a gente já concluiu, o Pai não é o Filho e nem o Espírito Santo, o Filho não é o Pai e nem o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é o Pai e nem o Filho. Contudo, cada um é Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E nós vemos a Bíblia deixar bem claro a divindade de cada uma das três pessoas. Já vemos o ensinamento da divindade do Pai em Gênesis capítulo 1, versículo 1. E no princípio criou Deus o céu e a terra. Geralmente, quando a Bíblia usa o termo Deus, ela está se referindo ao Pai. Vemos também a Bíblia ensinar a respeito da divindade do Filho. Começando já no Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 1, que diz: E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É como se João aqui estivesse fazendo um comentário de Gênesis 1:1. As testemunhas de Jeová traduziriam essa passagem como "e o Verbo era um Deus", só que essa tradução é totalmente enviesada, pois os testemunhas de Jeová não creem na Trindade e não creem que Jesus seja Deus. Eles creem que Jesus é um Deus menor, mas essa tradução é totalmente errada. O original deixa bem claro que Jesus ele é diferente do Pai e ao mesmo tempo ele é Deus. Vemos também a divindade de Jesus ser ensinada por Paulo na carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 9, e Paulo diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Paulo está falando de Jesus aqui. Então está falando que em Jesus habita a plenitude da divindade. Jesus é divino, Jesus é Deus. E o Espírito Santo também é Deus. Essa é a figura mais enigmática, Millard Erickson, em sua teologia sistemática, ele diz que a parte difícil de tratar do Espírito Santo é porque nós não temos equivalentes na criação. Quando a gente fala, por exemplo, do Pai, todo mundo sabe o que é um pai. Quando a gente fala do Filho, todo mundo sabe o que é um filho. Nós temos figuras equivalentes, mas falar do Espírito, a gente não tem paralelo, Por isso acaba sendo difícil. Muitas pessoas, acabam, não só os testemunhos de Jeová, se a gente for ver na prática, até mesmo nós pentecostais, acabamos tratando o Espírito Santo como uma mera força, alguém lá que causa um arrepio, que nos dá um poder. Dificilmente a gente trata o Espírito Santo por aquilo que ele é. Ele é uma pessoa e ele é Deus. E a gente vê a divindade do Espírito Santo ser ensinada na Bíblia. A gente vê isso, por exemplo, lá no episódio de Ananias e Safira, em Atos, no capítulo 5. Pedro diz no versículo 3 para Ananias que ele não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. E no versículo 4 ele diz que Ananias mentiu ao Espírito Santo. Então, se ele não mentiu ao homem, mentiu a Deus, e ele mentiu ao Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus. Nós também vemos Paulo dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 11, que assim ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Com isso, Paulo está atestando a onisciência do Espírito Santo, pois para conhecer a mente de um ser onisciente, só sendo onisciente. E como a irmã Rose bem explicou na ministração de ontem, onisciência é um atributo que pertence apenas à divindade. Somente Deus é onisciente. Então, com isso a gente pode concluir que existem três pessoas na divindade. Essas três pessoas são pessoas distintas, cada uma delas é Deus, contudo, existe apenas um Deus. Isso é um ensino que a gente também vê tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento.
Nós vemos em Deuteronômio 6:4, essa passagem é conhecida como Shema, pois Shema em hebraico significa escutar, né? Então é por causa da primeira palavra desse versículo que diz: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então vejamos aqui, ó, atestando a crença que nós chamamos de monoteísmo, né? A crença em um único Deus, somente Deus é o Senhor, só há um Deus. Vemos também em Isaías capítulo 45 e no versículo 5 as palavras do próprio Deus dizendo: eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Então vemos aqui o próprio Deus falando que somente Ele é Deus, não existe outro Deus. E vemos o monoteísmo também ser ensinado no Novo Testamento. Vemos Paulo dizendo lá em Romanos capítulo 6, versículo 30, visto que Deus é um só. Então, com isso a gente conclui que existe apenas um Deus, mas esse Deus coexiste em três pessoas distintas, porém igualmente Deus. Pode parecer uma contradição, mas não é uma contradição. O que a gente crê é que existe um Deus em essência e três pessoas diferentes, onde cada uma é igualmente Deus. Só até aí que a gente vai, né? Muitas analogias são dadas para tentar explicar como a Trindade funciona. Você já deve ter ouvido algumas delas, né? A clássica é que a Trindade é como a água, os estados da água, né? Que é sólido, líquido e gasoso. Mas essas analogias são todas falhas, porque são maneiras de tentar explicar a Trindade em termos da criação. Só que não há nada na criação comparado à Trindade. A Trindade é algo único. A água é falha. Se a gente dizer que a Trindade é como a água, a gente vai estar crendo não na Trindade, mas no modalismo, que é a doutrina que diz que Deus é um só, que age de modos diferentes, que uma hora ele é o Pai, outra hora ele é o Filho e outra hora ele é o Espírito Santo, mas é um único Deus. E o exemplo da água é justamente isso, porque a água ou ela é sólida, ou ela é líquida, ou ela é gasosa. Ela não é os três ao mesmo tempo. E a Trindade é o Pai, é o Filho e o Espírito ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo é Deus. Você também já deve ter ouvido talvez a analogia do ovo, né, de que a Trindade é como o ovo, onde temos a casca, a gema e a clara, mas novamente tudo isso é falho. Talvez uma analogia assim, ainda que terá os seus limites, mas aqui talvez chegue assim, com muitas aspas, perto de exemplificar o que seja a Trindade, é a analogia feita pelo teólogo Luiz Saião, né, que diz que a Trindade é como 1 ao cubo, pois 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. Né? Então, talvez isso é o que chegue mais perto da Trindade, mas novamente, ainda com muitas ressalvas, né? Pois não há nada na criação que a gente possa usar para dizer que é igual à Trindade. A Trindade é um mistério, né? É uma das coisas encobertas que diz lá em Deuteronômio 29 e 29. Somente Deus pode compreender completamente o que é a Trindade. Mas apesar de ser um mistério, nós precisamos, esse mistério ele precisa ser real, precisa ser verdadeiro, pois se a Trindade for falsa, a nossa fé ela é toda vã, pois se Jesus Cristo, por exemplo, não for Deus, então Jesus não poderia ter suportado a ira de Deus em nosso lugar, ele não poderia ter morrido e ressuscitado, o sacrifício dele simplesmente seria igual ao de qualquer outro, não haveria nada de diferente a nenhuma outra pessoa que já tenha sofrido martírio na cruz. Então, somente se Jesus for Deus e se ele for ter sido ressuscitado, é que há esperança para nós, né? De igual modo também, se o Espírito Santo não for Deus, a igreja ela está sendo regida pelo poder de quem? Então nós dependemos que, ainda que seja um mistério impossível de ser compreendido, é necessário que esse mistério seja verdadeiro. Se a doutrina da Trindade não for verdade, nós só estamos perdendo tempo, né? A nossa fé é totalmente vã. Nós não estamos tendo fé em nada. E agora nós entramos no tópico dos papéis distintos da Trindade. Nós vemos
claramente ensinado na Bíblia que cada uma das pessoas possui um papel diferente. Um exemplo é na criação. Nós vemos na criação que Deus trouxe as coisas à existência por meio de sua palavra. Então Deus foi falando que haja luz, que a terra dê semente. Então, por meio de sua palavra, o Pai foi trazendo as coisas à existência. E nós vemos em João, no capítulo 1, versículo 3, ensinando que Jesus Cristo foi quem executou essa palavra. Então João diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se faria. Então o Pai fala e o Jesus executa essa palavra. Nós vemos também em Gênesis dizendo que o Espírito Santo pairava sobre as faces das águas enquanto Deus criava. Então o Espírito Santo estava lá apoiando e manifestando a obra criativa do Pai. E a outra parte interessante também, nós vemos aqui no Salmo 104, versículo 30, na NVI, diz assim: quando sopras o teu fôlego, eles são criados, e renovas a face da terra. Então está dizendo aqui que Deus cria as coisas por meio de seu fôlego. E na NAA, a Nova Almeida Atualizada, diz assim este mesmo versículo: envias o teu Espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. No hebraico, a palavra para espírito e a palavra para fôlego é a mesma palavra, a palavra ruach. Então, o Espírito de Deus e o seu fôlego é a mesma coisa. E o Espírito de Deus é o próprio Espírito Santo. Então a gente também vê que na criação Deus cria as coisas por meio do seu Espírito Santo, Para falar, Deus precisa ter fôlego, A gente usa o fôlego para falar. E o fôlego de Deus é o seu próprio Espírito, que, como nós vimos, o Espírito Santo é Deus. Nós também vemos os papéis diferentes na salvação. O Pai enviou o Filho para morrer por nós e nos salvar, como a gente vê lá em João 3, versículos 16 e 17. E Jesus diz que ele foi enviado à terra para obedecer à vontade do Pai. Está lá em João, no capítulo 6, no versículo 38. E após Jesus ter ressuscitado e subido para o Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo à terra para completar o trabalho que eles começaram. Então a gente vê isso lá em João 14, verso 26 e em João 16, versículo 7. Então vemos um papel diferente da Trindade até na criação. Só que aí entramos agora numa parte um pouco complexa, Na teologia existe dois termos que a gente chama de trindade ontológica e trindade econômica. A trindade econômica é como a trindade se relaciona com a criação e como a trindade age na história. Então, na trindade econômica, a relação da trindade com a criação, a gente vê bem claro na Bíblia que há papéis diferentes e até um certo grau de submissão, O Filho é submisso ao Pai e o Espírito Santo é submisso tanto ao Pai quanto ao Filho. Então há esses papéis diferentes. Então a gente vê lá em Filipenses 2, É uma passagem famosa, se não me engano, em Filipenses 2, onde Paulo diz, que Jesus não se apegou ao ser Deus, mas antes ele se esvaziou e se tornou homem para vir na terra morrer e obedecer a Deus. Então há essa submissão. E existe a trindade ontológica. A trindade ontológica é como a trindade é em sua essência, em seu ser, como a trindade age na própria eternidade. Então aqui na criação a trindade age com graus de submissão, um certo grau de hierarquia. E há aqueles, como o próprio Wayne Grudem, autor do livro base que estamos utilizando, que diz que esse tipo de submissão existe também na trindade ontológica, que desde a eternidade o Filho sempre foi submisso ao Pai e o Espírito Santo sempre foi submisso aos dois. Isso de forma alguma diminui o Filho e o Espírito Santo, eles continuam sendo Deus, mas eles se relacionam dessa forma. Eu discordo dele,
quem sou eu para discordar do Wayne Grudem, né? Mas eu creio que não. Na Trindade ontológica não há esse tipo de submissão. Na Trindade ontológica, o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem igual papel, igual hierarquia. A submissão mesmo é só aqui do nosso ponto de vista, né? A forma que eles escolheram se relacionar com a gente. O Filho escolheu se submeter ao Pai e o Espírito Santo escolheu se submeter aos dois para realizar a obra da salvação. Mas em sua essência os três não são submissos, né? Isso é o que eu penso e há outros bons teólogos que pensam assim também. Assim como há outros bons teólogos, além do Wayne Grudem, que crê que na Trindade ontológica há esse grau de submissão. O que eu recomendo vocês é estudarem as duas posições, verem os argumentos que eles usam. O Wayne Grudem utiliza bons argumentos, só não foram bons o suficiente para me convencer, né? Mas estudem as duas posições e tirem suas conclusões. O que a gente não pode deixar de crer é que existe um único Deus e esse Deus subsiste em três pessoas. A gente não é politeísta, né? Não existem três deuses, é um único Deus, mas há três pessoas diferentes. Falta em nós capacidade de explicar isso completamente, mas é o que a Bíblia ensina e a Bíblia também decidiu não revelar tudo, né? Deuteronômio 29 diz que há coisas encobertas que pertencem só a Deus. A Trindade entra nessas coisas encobertas, a gente aceita. Mesmo lá na eternidade, a gente não vai compreender a Trindade, pois a Trindade é algo que somente Deus pode compreender, né? Se a nossa cabeça fosse capaz de compreender Deus em sua totalidade, ele deixaria de ser Deus. Então, eu quero encerrar esse estudo com uma frase que eu não sei quem é o seu autor, mas é uma frase verdadeira, né? Que diz que a doutrina da Trindade é: se você tentar explicá-la, você perde a cabeça, mas se você tentar negá-la, você perde a alma. Então, a gente não aceita a doutrina da Trindade porque ela faz sentido do ponto de vista da lógica. A gente aceita a doutrina da Trindade porque ela é verdadeira, é o que é ensinado na Bíblia. E conhecer a Trindade faz parte de conhecer quem Deus é. E conhecer quem Deus é depende da nossa salvação.